Olá, noivinhas! Tudo bem com vocês? Eu tava meio sumidinha aqui no YouTube, né? Mas a correria em casa também é grande. Mas eu já separei um tempinho pra gravar pra vocês um vídeo muito legal que, como vocês já viram aqui na descrição, são 9 dicas pra ter um casamento incrível. E quando eu digo um casamento incrível, não é um casamento caro, não é um casamento luxuoso, mas um casamento que tem uma logística legal, que os convidados vão se sentir bem, e são pequenos pontos, na verdade, que fazem diferença. E esse é o objetivo do blog sempre, né? Não trazer grandes casamentos e casamentos monstruosos, mas sim um casamento que se encaixe com a sua realidade, com o seu perfil. Então vamos começar. A primeira dica aqui para ter um casamento incrível, na verdade, é uma dica que vai se aplicar bem para o comecinho do seu noivado, que é priorizar os gastos do seu casamento. A primeira coisa que você deve fazer ao ficar noiva, né? Essa pergunta sempre rola, meu Deus, fiquei noiva, e agora o que eu faço? A primeira coisa que você tem que fazer quando você ficar noiva é sentar, fazer seu orçamento do seu casamento, colocar no papel, gente. Cria uma pastinha no Excel, coloca ali no papel do modo como você preferir, mas coloque isso em algum lugar. Faça as contas de quanto vocês precisam para casar, façam de quanto sobra do salário de vocês dois, coloquem ali todos os gastos permanentes fixos que você tem no seu salário, né? E aí você vai já conseguir ver mais ou menos o quanto sobra do seu salário e o quanto sobra do dele. Claro que você tem que colocar ali também os gastos que você consegue eliminar, gente, porque casamento é uma coisa cara e você vai precisar do máximo de dinheiro que você conseguir. A primeira dica seria isso, fazer seu orçamento, mas se enquadrando na primeira dica também é priorizar os seus gastos. Né? Às vezes a gente acha que não consegue fazer as coisas que a gente sempre sonhou, que não consegue ter aquele fornecedor que a gente sonhou, mas isso é só questão de organização. Quando eu comecei a organizar meu casamento, eu há muitos anos, assim, antes de namorar com o Fábio, antes de ser noiva, muitos anos atrás, eu já era fã de um casal de fotógrafos, que foi os fotógrafos que fotografaram o meu casamento, né? E eu já acompanhava o trabalho deles e eu sempre sonhei em fazer com eles. Só que quando a gente começou a ver os gastos do casamento, uma tristeza pra mim foi perceber que eu não poderia contratar eles porque eu tinha várias outras coisas pra contratar, então eu teria que economizar na fotografia. Só que depois de conversar, assim, eu e o Fábio, a gente priorizou qual era o nosso principal foco. Nosso principal foco era a fotografia. E é aí que você tem que sentar com o seu noivo e perguntar e entrar num consenso qual é o nosso principal foco. Então, como o nosso era fotografia, a gente decidiu que a gente ia investir em fotografia e que as outras coisas a gente ia encaixando conforme desce. Pra quem não sabe, eu fiz a minha decoração com a ajuda de outra pessoa que montou ela no dia, né? Mas assim, economizando nesse lado da decoração, eu consigo contratar o fotógrafo que eu queria. Então, precisa ser priorizado os gastos. Aí as próximas dicas, gente, vai ser mais coisas aplicáveis pro dia, tá? A segunda dica que eu tenho pra dar pra vocês, gente, é na hora do buffet. Uma coisa assim que eu tenho muito na minha cabeça e é uma coisa que eu tentei fazer no meu, só que eu vejo todo mundo comentando no casamento de outras pessoas. Isso é fato, gente. A gente vai fazer uma festa, a gente vai fazer uma cerimônia e as pessoas vão falar. Isso é uma coisa chata, sim, mas eu acho que tem coisas que a gente deve pros convidados. Então, buffet pra mim era uma coisa muito importante. As pessoas, elas viajam, elas se preparam pro seu casamento também, elas também têm que calcular o orçamento para dar presente, elas têm todo um preparo também, assim como os noivos. Então, acho que essa questão de alimentação é uma questão de educação, sabe? Você fazer uma cerimônia que seja prática, que seja rápida, coloque o que você quer, mas de uma forma prática, e na hora do buffet, a gente não deixar os convidados esperando. Eu sei que a gente paga fotógrafo caro e a gente quer tirar um monte de foto, quer aproveitar, só que seus convidados estão lá no salão esperando, né? E muitas vezes eles não comeram direito antes, pra poder se arrumar pra festa, pra poder ir pra festa, que às vezes é um pouco longe. Então, eu acho muito importante que seja bem organizada essa parte do buffet e que seja liberado rápido. O que eu penso é que essas fotos, elas devem ser feitas, sim, depois da cerimônia, uma sessãozinha ali rápida com os padrinhos, daminhas, essas pessoas, né, que fazem parte do cortejo ali. Mas, gente, o mais rápido possível. Aí você entra pro salão, você faz ali os seus agradecimentos, faz a entrada dos noivos, libera o buffet e depois que liberar o buffet, filho, aí tu se arranca pra tirar foto, deixa as pessoas comendo, deixa as pessoas se divertindo e vai fazer tua sessão fotográfica pra você ali e o seu noivo. Porque as pessoas ali liberando a comida, elas já vão ter algo pra se entreter. O ruim é mesmo elas ficarem sem fazer nada ali no seu salão e ainda com fome. Eu acho que isso é uma questão de educação e acho que é um dever nosso liberar o buffet.
Então, você pode sim organizar melhor essa parte para tornar mais conveniente para o seu convidado. Agora, a terceira dica, ela já tem tudo a ver com a segunda. Para os noivos que preferem, então, fazer todas as fotos ali logo depois da cerimônia, gente, nada melhor que um food truck, gente. Essa opção de carrinho de comida, de churros, de sopa, de picolé, essas coisas, além de deixar o seu casamento super atual, super fofo, ainda serve para essa questão, né? Então, enquanto você tá tirando foto, seu convidado ele vai estar ali se entretendo e se alimentando, que é legal, gente. Então, quando a sua festa já vai demorar um pouquinho mais para ser liberado do buffet, eu acho que essa é a melhor opção. A quarta, gente, eu vou pegar bastante nesse aspecto dos seus convidados, tá? A festa é pra vocês, é de vocês, mas eu acho que os seus convidados, como eu falei, eles merecem essas atenções. A quarta dica é corte o bolo cedo e libere os docinhos cedo. Por quê? Como eu falei pra vocês, você sabe dos seus convidados, você sabe que tem gente que vem de longe, que mora longe, que tem que voltar, que precisa trabalhar no outro dia e tudo isso precisa ser considerado. Então, essa questão de você chegar, liberar o buffet e fazer tudo que você puder o mais rápido possível, porque assim, gente, cortando o bolo, fazendo depoimentos, as pessoas já acompanharam tudo que tinham para acompanhar. Elas podem, quem quiser, senta, conversa e se diverte, mas aquelas pessoas que precisam ir embora, que precisam ir cedo para casa, elas não vão ficar sem participar dessas partes. Eu já vi casamentos que as pessoas precisavam ir embora, precisavam trabalhar no outro dia e as coisas demoraram tanto que elas não chegaram nem a provar o bolo, não chegaram a pegar docinho, não chegaram a ver a noiva jogando o buquê, realmente porque demorou um pouco demais e elas precisavam ir embora. Então faça todas essas coisas que você pretende fazer na festa, faça uma atrás da outra, vai dando um tempinho, joga buquê, dá outro tempinho, corta a gravata, mas faça essas coisas, não deixe prolongar muito sua festa. Eu sei que a gente prepara o dia, a gente quer que dure a noite inteira, a madrugada inteira para aproveitar ao máximo, só que a gente precisa pensar nos convidados que não podem ficar. Então a gente precisa fazer essas coisas para que todo mundo tenha a mesma oportunidade de aproveitar. A quinta dica é sobre não prolongar essa cerimônia. A cerimônia é um momento que ele é mais romântico, é o momento ali dos votos, o momento em que o pastor ele fala umas palavras mais legais, mais bonitas, tem as suas pessoas importantes entrando ali na cerimônia. Isso tudo deve ser levado sim em consideração, mas às vezes a gente deixa pra fazer tanta coisa na cerimônia que as pessoas estão cansadas e elas só conseguem pensar quando que vai ser liberado o buffet. Então é uma coisa que assim, você tem que colocar as coisas que você sempre sonhou, seus votos, seus padrinhos, só que de uma forma prática, gente. Então, por exemplo, se você vai ter padrinhos e eles vão entrar e você quer deixar uma mensagem especial pra eles, que tal, enquanto o mestre de cerimônia tá falando a mensagem, eles já estarem entrando? Porque eles vão entrando e escutando a mensagem deles. É diferente de quando o mestre de cerimônia ele fala toda a mensagem e só depois os padrinhos entram. Dá pra entender, eu acho que fica muito mais prático com os padrinhos já entrando. Então essas pequenas coisas que fazem toda a diferença ali na didática da sua cerimônia e que já vai deixar uma cerimônia mais leve, em que os convidados eles só vão ter tempo de aplaudir, de se emocionar, de rir, em vez de ficar pensando o quanto tá demorando. Outra dica que se encaixa nisso também, gente, é para casamento religioso com efeito civil. O religioso com efeito civil é aquele que os noivos assinam num dia, né? A certidão de casamento. Só que, assim, gente, assinar no dia não é o problema. O problema, às vezes, é quando o pastor ou o mestre de cerimônia ali que tá conduzindo, ele lê todo aquele documento e especifica todo aquele documento e isso não é necessário. Então é interessante que você converse com a pessoa que vai estar dirigindo a sua cerimônia, ali, o padre, o pastor, e explicar pra ele que ele faça só a parte da assinatura, se você quiser fazer assinatura no dia, né? Porque às vezes ele fica ali falando um monte de informação que não é necessário. Isso prolonga a sua cerimônia também. A sexta dica, que é uma coisa que as noivinhas aqui do blog amam e elas sempre pedem sugestão, é de lembrancinhas eternas. Quando eu digo lembrancinhas eternas, gente, são opções de lembrancinhas que as pessoas possam levar pra casa e usar na casa delas. Eu vou deixar aqui linkado um vídeo, gente, que eu fiz de lembrancinhas rústicas pra casamento. Ali, todas as lembrancinhas que eu citei e que eu dei um exemplo pra vocês são lembrancinhas como cactos, difusor de ambiente, sabonete, essas coisinhas personalizadas que as pessoas levam pra casa e elas vão deixar lá num cantinho especial e sempre que elas olharem, elas vão lembrar que é do seu casamento. Então, nisso, como eu já falei, né, cacto é uma opção assim que eu amo e tem todas essas outras opções.
Outra opção também é a cabine fotográfica, né, gente? A cabine fotográfica, ela é uma opção muito legal porque a pessoa já se diverte e leva ali a fotinho dela junto com a fotinha do casal. Então, acho que esse tipo de lembrancinha tá bem alta hoje em dia, né? E eu acho super legal essa opção. A 7ª dica é sobre o traje, gente. E eu digo o traje dos convidados. Se seu casamento ele tem um estilo diferente, se ele é em praia, se ele é campo, é necessário que seja especificado o traje para os convidados. Quando você vai fazer um casamento em um salão, em uma igreja, as pessoas já sabem que elas podem usar salto, que elas podem vestidos longos e não precisa ser especificado nada. Agora, quando você vai fazer num campo ou em praia, as pessoas e principalmente as mulheres ficam se perguntando se pode usar salto. Os homens já ficam pensando se eles podem dispensar o blazer e ir só com uma camisa social. Então, se o seu casamento precisar de um traje especial, é muito legal que isso seja informado, né? Principalmente aí para ajudar as mulheres que sempre estão preocupadas com o look. Então, se o seu casamento for tranquilo, por exemplo, o meu, ele era estilo campo e ele foi num sítio, só que o local da cerimônia era... a gente casou no deck da piscina, então era com piso, né? Era com piso, com deck. Então as pessoas podiam ir de salto, mas agora se eu tivesse feito na grama, elas já não poderiam. Então eu teria que especificar para elas irem com o sapato, né, mais baixinho. Então, se precisar, especifique. A 8ª dica, gente, é sobre a festa novamente. Se você quer fazer uma festa onde tem depoimentos, onde tem brincadeiras, corte de bolo, buquê, corte de gravata, todas essas coisas deixam a festa muito legal. E pra quem não vai fazer festa dançante, é ainda mais interessante que façam essas coisas pra entreter as pessoas, né? Só que é muito importante também ter um cronograma, gente. Porque, como eu falei, tem pessoas que elas precisam ir pra casa mais cedo, que tem criança pequena, que trabalham no outro dia. Então, fazer um cronograma do seu casamento é a melhor forma de especificar o que ainda tá por vir. As pessoas, às vezes, não sabem se vai ter uma coisa ou não, se por acaso vai ter corte de gravata, se por acaso vai ter o buquê. Hoje em dia, a gente já não tem mais aquela tradicionalidade dos casamentos antigos, né? Então, tem coisas que as pessoas ainda fazem, outras não. Vai depender muito do casal. E as pessoas terem essa noção ali do que vai acontecer ainda é bom para a organização delas, né? Então, se você tiver várias coisas na sua cerimônia, é legal que tenha um cronograma também. Agora, a 9ª e última dica, gente, para ter um casamento aí super legal, é sobre a numeração das mesas. Gente, no meu casamento, por exemplo, eu tinha um salão para 120 pessoas e eu tinha 120 convidados. Então, o que eu pensei? Eu nunca gostei dessa coisa de numerar mesas e de colocar nome no lugar. Eu sempre pensei assim, eu quero que os meus convidados sentem aonde eles se sentirem bem, aonde eles quiserem e com quem eles quiserem. Só que o problema, gente, é que como eu tinha um lugar limitado, eu precisei colocar nome nas mesas e numeração nas mesas. Por quê? Eu não podia correr o risco das pessoas fazerem patotinhas e sentarem de 3 aqui, de 4 ali, de 5 ali. A minha mesa era para 6 pessoas e eu precisava que 6 pessoas sentassem nela. Então, por isso que eu tive que colocar esse nome. E até eu vou deixar uma fotinha aqui de um modelo para vocês. Foi um banner que eu criei para quando as pessoas entrassem no salão, elas vissem qual era a mesa delas e quem devia sentar com quem. Então, claro que eu escolhi pessoas da mesma família, pessoas que eu sabia que tinham mais intimidade para sentar junto. Foi uma coisa que na minha festa foi necessária. Se o seu lugar também for um pouco mais limitado, é muito importante você fazer essa numeração de mesas. E hoje em dia já existe tanta coisinha linda, né, gente, pra colocar numeração, porta-retratos e várias outras coisas, então se torna até um memozinho ali pra sua decoração. Então é isso, gente, essas foram minhas 9 dicas aí pra ter um casamento legal, que flua legal, que seus convidados gostem. E eu espero que seja útil pro seu dia. E se vocês tiverem mais alguma sugestão de vídeo que vocês queiram saber, de coisas que vocês queiram saber sobre o casamento, vocês comentem aqui embaixo pra eu saber e poder responder vocês em vídeo. Eu espero muito que vocês tenham gostado do vídeo. Um beijo e até a próxima dica.